porque Lula criticou a imprensa e afirmou que os meios de comunicação vendem pessimismo sobre a economia do país. O presidente disse que vai surpreender aqueles que não acreditam no que está acontecendo no Brasil e que 2024 será um ano de crescimento. Você, José Maria Trindade, não é papel da imprensa justamente fiscalizar, questionar, apontar processos que não estão sendo transparentes ou que não seguem a legislação? Esse é o papel da imprensa, não é, Zé? É sim. Eu repito uma frase muito importante que diz o seguinte: notícia é tudo aquilo que alguém quer esconder, o resto é propaganda, secos e molhados. O papel da imprensa é ser vigilante, né? E acompanhar os feitos e os desfeitos de um governo e pronto. Ninguém domina a imprensa. Eu falo muito aqui, às vezes sou até incompreendido, porque, na verdade, eu não acredito numa imprensa única. Quando se fala em imprensa, essa generalização, ela é ridícula. É como se todos os diretores de jornais, revistas, rádios, TVs, se unissem no final de tarde, numa mesa redonda, e falassem: e aí, o que nós vamos publicar amanhã? Isso não existe. Nós somos concorrentes, todos nós, e somos concorrentes fortes, e é assim que tem que ser. O jornalista que não é concorrente, que não é competitivo, ele não é jornalista do dia a dia, não sabe lidar exatamente com a empresa que ele trabalha e com o produto que ele entrega. Então, falar de uma maneira genérica da imprensa é colocar no mesmo saco veículos diferentes, que têm as suas propostas, têm as suas prioridades de cobertura e principalmente a sua linha editorial. Essa é a realidade. Então, não dá para comparar e dizer, a imprensa. Não, existem veículos que ficam o dia inteiro puxando o saco do governo. Tem outros que são independentes e outros que falam só coisas ruins. Sim. Mas é a imprensa, é a democracia, né? Lógico. Virando a página, também tem um outro aspecto que a gente precisa destacar, Mota. Parece haver uma certa insatisfação do presidente com a entrega de seus ministérios, pelo menos se a gente for analisar o primeiro ano dessa gestão Lula 3. Ele tem um objetivo, entregar mais. O quanto isso deve ter a ver com as eleições municipais de outubro, hein, Mota? É uma pergunta difícil, Caniato. Eu tenho a impressão que quando você monta um ministério com 38 ministros, nunca existiu a intenção de entregar nada de concreto. Eu acho que isso é uma repetição de uma prática antiga do Brasil. Eu estou lendo agora o livro do Raimundo Faoro, chamado Os Donos do Poder. Um livro maravilhoso. Não é um livro fácil, mas eu recomendo a quem puder. E o Faoro traça desde Portugal essa prática dos reis e depois dos presidentes, dos ditadores, de tomarem posse, né? Presta atenção na expressão que a gente usa aqui. Nos Estados Unidos, quando alguém assume um cargo, você diz que ele fez o juramento. É to be sworn in. No Brasil, não. No Brasil é tomar posse. Então, você toma posse do cargo e aí, meu amigo, agora nós vamos cuidar dos amigos, né? Porque quem tem padrinho não morre pagão. É uma prática antiga da política brasileira, que a gente achou que a partir aí de 2014, com as mudanças na política, estava desaparecendo. Muita gente passou a acreditar na ideia de colocar nos cargos, veja só que inovador, Caniato, pessoas que realmente entendessem daquilo. Sim. Né? Pessoas, você vai botar no Ministério da Saúde alguém que entende de saúde. Você vai botar no Ministério da Economia, para cuidar da economia, um Paulo Guedes da vida. O Paulo Guedes é uma pessoa que dispensa qualquer apresentação. Essa ideia no Brasil é uma ideia revolucionária. E aí você tem um Estado, a partir desse momento, um Estado que passa a funcionar em prol do cidadão. Então, o Ministério da Educação, por exemplo, ele passa a ter como objetivo realmente dar ensino de qualidade a quem não pode pagar com uma escola privada. Porque para essas pessoas o ensino é a única esperança. O Ministério da Justiça, por exemplo, ele assume como função fazer justiça.
para que não aconteçam esses absurdos que a gente vê no Brasil. Mas essa ideia, Candidato, parece que não pegou. Parece que algum marqueteiro deve ter dado um conselho, esquece isso, volta para o loteamento, chama aí a turma, divide os cargos e toca para frente. Só que eu tenho a impressão de que essa ideia antiga ela tem uma vida limitada. Chega uma hora em que o motor desse carro vai ratear e o carro vai parar no meio da estrada. E é um ônibus com 38 pessoas ali. E vão começar a reclamar. Eu quero que esse ônibus ande. E aí, não há marqueteiro que consiga dar jeito nisso. Pois é, você também, Cristiano Beraldo, a reunião ministerial e a insatisfação do presidente da República em relação à performance de suas pastas. Inclusive tem essa informação bem destacada pelo Mota, que Lula teria feito uma checagem com marqueteiros, talvez para melhorar a imagem do governo. Por que essa administração ainda não conseguiu acertar nessas áreas que o presidente entende como fundamentais e estratégicas? O Candidato, a gente já viu no Brasil um tempo em que você ser convidado para ser ministro, né, diziam, não é um convite, é uma convocação. O presidente da República chama e aquele o que atende ao chamado, ele é convocado a assumir uma posição para trabalhar pelo Brasil. Era algo nobre, né? Hoje em dia, diante dessa configuração que a gente está vendo, a gente vê pessoas absolutamente desimportantes nas suas áreas. E não é desimportante porque não são conhecidas, porque não tem muitos seguidores de rede social, porque isso a gente vê, mas são desimportantes porque não tem absolutamente nada de concreto para entregar. Estão lá simplesmente ocupando espaço, fazendo nada e envergonhando o Brasil, porque os problemas continuam. Quando você tem casos, por exemplo, de racismo, e aí você vê um ministro que se manifesta com máxima veemência num caso e silencia em outros, fica muito evidente que não se está ali para tratar de direitos humanos, para tratar do problema do racismo. Está ali simplesmente para fazer firula, fazer auê quando convém e ficar quietinho quando não convém. Então, olhar para um ministério desse formato, para mim, é um demérito ao Brasil que não tem a menor chance de dar certo. E aí fica o presidente da República querendo apontar, olha, porque isso não está funcionando. Não tem nada funcionando. O que está funcionando? Quem que tem visibilidade? Quem que tem holofote? Ministro da Fazenda. Por quê? Porque foi escolhido para ser o seu sucessor. Já foi candidato lá atrás e tem tudo para ser candidato de novo. A gente vê diversos eleitos no gosto ali, naquele quebra-cabeça de sucessão e tal, que vão tendo holofote. O resto é o resto. O resto é o resto. A gente precisa lembrar, por exemplo, o caso do ex-governador de São Paulo que articulou a ida para o Geraldo Alckmin para o PSB, para ser o vice de Lula nas eleições. A ele, ao Márcio França, foi dado um ministério. Passado poucos meses, já rifaram ele do ministério, apesar de todas as suas demonstrações de lealdade ao projeto do PT, rifaram ele do ministério, encostaram ele lá no outro ministério que a gente nem sabe qual é, aí colocaram uma outra pessoa no lugar dele e ficou tudo por isso mesmo. O tal projeto de passagem barata para aposentado, isso aí já caiu de moda, ninguém fala mais, ninguém mais sabe o que é. Então, esse é o tipo de governo que simplesmente não tem nada a oferecer, com uma equipe enorme, sem qualidade. E aí me lembro, Zé, daquele secretariado de Magalhães Pinto à frente do governo de Minas Gerais, que diziam, é um secretariado com qualidade de ministro, ou seja, ser ministro, o ministério era uma referência de alta qualidade. Hoje, infelizmente, isso caiu por terra. Só para fechar, quer fazer um complemento rápido, Zé? O Zema, lá em Minas, ele contratou uma empresa especialista em RH e selecionou secretários através exatamente da qualidade. Um amigo meu foi contactado desse jeito, pela empresa,
O senhor foi identificado ali com possibilidades de ser secretário em Minas Gerais. O senhor quer se candidatar ao cargo? Para se ter uma ideia da profissionalização do governo, o que aconteceu em Minas Gerais, o que é um indicativo de que eu nunca ouvi falar isso em política. E essa ocupação política acaba fazendo o que tomou posse a confundir o orçamento próprio com o orçamento do cargo que ele tomou posse.